Um título interessante, né? E a marca da besta? Com um pontinho de interrogação perguntando, e a marca da besta? Alguns poderiam dizer, lá vem o Rogério de novo com um assunto meio polêmico, né? Meio problemático. Eu não acho polêmico, eu não acho dramático. Eu acho que a gente tem que saber o que está acontecendo para nós estarmos prontos. E eu não tenho culpa se alguns... Esse dia até vi um pastor fazendo uma comparação. Eu não tenho culpa se a pessoa chama a grama de rosa e eu chego e digo que ela é verde. Eu não tenho culpa disso. E é verdade isso. Então, muitas vezes, a gente tem medo de falar a verdade. Mas Deus nos chamou para fazer o quê? Falar a verdade. Eu poderia ficar aqui meia hora dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama. E realmente, Jesus, ele me ama. Me ama e ama você também. Tanto que ele nos criou e depois veio lá na cruz e morreu por mim e por você. Mas ele deu várias dicas dos sinais à sua volta. E nós temos que estar alertas para ver o que está acontecendo. Esses dias o Flávio pregou sobre, como é que era a pergunta, se a gente sabe em que momento nós estamos vivendo. E realmente a gente tem que saber em que momento da história a gente está vivendo. Que Jesus ele vai vir como? Como um ladrão. Não é que Jesus é um ladrão, mas quer dizer que ele vai vir e nós temos que estar preparados. Como as virgens, 5 estavam preparadas e as outras 5 não. E eu, como eu amo vocês, eu quero que vocês também estejam preparados. E oro que vocês orem por mim, que eu também esteja preparado. Então a gente tem que falar que Jesus te ama? Sim, a gente tem que falar que Jesus te ama. Mas a gente também tem que falar em que tempo nós estamos vivendo, para a gente estar alerta, porque quem ama vai querer dizer algo de bom para o seu filho. Por exemplo, se o teu filho está mexendo num negócio que pode se queimar, você vai dizer, pode colocar a mão no fogão, Jesus te ama? Não, tu não vai dizer isso. Tu vai dizer, não coloca a mãozinha ali, tu vai te queimar, tu vai te machucar. E se a gente ama as pessoas, a gente vai dizer a verdade para ela. A gente vai dizer em que época nós vivemos. E nós não estamos mais vivendo em época de ficar só falando, Jesus te ama. Jesus nos ama, deu a sua vida por mim e por você, e ele vai voltar, e quem estiver preparado vai com ele, e quem não estiver preparado vai ficar aqui, como eu dei o exemplo hoje de manhã. Então Jesus vai queimar as pessoas? Eu dei o exemplo do banco. Se eu ficar sentado naquele banco, e aquele banco começar a pegar fogo, e eu não sair daquele banco, o que vai acontecer comigo? Eu vou queimar junto com o banco. Jesus vai vir para destruir o quê? O pecado. Não o ser humano. Mas o ser humano, o pecador, ele quer ficar agarrado com aquele pecado ali e não quer soltar. E é por isso que ele vai ser destruído. Jesus quer salvar todos nós. Todos. Mas por que eu pensei, nessa pregação? Esses dias, uns sábados, acho que uns 4 ou 5, nós viemos um pouco mais cedo na igreja e eu pensava, sobre o que eu vou pregar? E eu gosto de pregar para alertar as pessoas. Eu sempre penso que a gente tem que aprender. Sempre aprender. E eu sentado naquele banco ali, e não me lembro quem falou alguma coisa. E eu abri a Bíblia, me deparei com Apocalipse capítulo 13, verso 17. E vamos ler ele, vamos abrir. Apocalipse 13, verso 17. Vamos dar um tempo para todo mundo achar que é muito importante.
E vamos primeiro fazer uma oração para Deus nos guiar, né? Querido Deus, queremos te pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, nos ajude a entender a tua vontade para a nossa vida. Então abra nossos corações para que possamos aprender e entender em que época nós estamos e o que está acontecendo no mundo. Abençoe cada um aqui presente, a cada família aqui representada. Também te peço que o Senhor abençoe os dízimos e também as ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Ali diz, capítulo 13, verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vocês perceberam isso? Para que ninguém possa comprar nem vender. Tá, mas eu preciso comprar arroz, como é que vai ser? Eu preciso comprar feijão, como é que vai ser? Jesus prometeu que o pão não nos faltará. Até brinquei com o Flávio esses dias. O pão, Deus vai dar, mas o chmia não. A gente tem que brincar, mas isso vai ser muito sério. Isso vai ser muito complicado. Isso é muito difícil. Imagina, hoje tu pode deitar numa cama, assim, numa cama gostosa, sentar no sofá, tipo, ninguém fica te perseguindo assim, tipo, que vai na tua casa para te incomodar, e tu não poder comprar. E sabe que eu já sou adventista agora faz uns 20 anos, e eu já vivi várias histórias de marcas da besta é isso, a marca da besta é aquilo, a marca da besta é aquele outro. Aí eu anotei 3 aqui. Primeiro, disseram que a TV e o controle remoto são a marca da besta. Sabe por quê? Porque o controle tu pega na mão. Lembra? Marca na mão e na testa. E a televisão entra na tua cabeça. Marca da besta. Estranho que ninguém proibiu de comprar e vender, né? Existe a marca da besta da televisão e do controle remoto, mas continuamos comprando, né? Então não tem nada a ver com isso. Outra é o código de barra. Me lembro até hoje, ainda uns 10 anos ou 15 anos atrás, eu sou meio perdido em tempo, tá? Eu estava num cliente fazendo o sistema e daí nós ia testar e a pessoa pegou a pistola do leitor de código de barra. E a menina me disse, pá, minha mãe disse que isso aí é a marca da besta. O código de barra é a marca da besta. Porque se tu pegar o código de barra, lá dentro, aqueles, tipo, tem uns 2 risquinhos que se repete, tipo, 3 vezes. Um é o 666. Interessante, o código de barra existe, mas continuamos comprando e vendendo. Então não é a marca da besta. Outros disseram da internet, o www, fazendo um cálculo miraculoso lá, dá 666. Não podemos entrar na internet, porque ali está a marca da besta. Alguns até dizem que a gente não pode entrar no mar, porque no mar tem, a besta emerge do mar, então tu não pode ir. Não vá na praia, porque a besta vai sair e vai te pegar. Então tem várias histórias. Agora há pouco eu escutei mais uma. Tu sabia que ler a temperatura e passar álcool gel é a marca da besta? Tanto que começaram a fazer na testa, vocês lembram? E pararam. Eu acho que algumas pessoas pararam de ir no mercado por causa disso. Porque é a marca da besta. Mas tu botava isso ali, e aí? É a marca da besta? Hoje nós vamos entender o que é a marca da besta. Ah, e mais uma. Passaporte sanitário. Agora é o momento, passaporte sanitário é a marca da besta. Então eu pergunto, quem é vacinado, quem tem o passaporte sanitário, levanta a mão. Pode levantar a mão, não precisa ter medo. Não é a marca da besta. Que bom.
Tu sabia que na Alemanha fizeram uma lei que quem não tiver o passaporte sanitário não pode entrar no mercado e comprar? Não pode. Mas pelo menos agora tem um pouquinho de sentido já, né? Não vai poder entrar e comprar e vender. Chegou um senhorzinho no posto lá na Alemanha. Eu não me lembro, acho que queria medir a glicose dele, uma coisa assim. Aí a moça perguntando cadê o passaporte sanitário, quem fez a picada, quem fez a injeção. Eu não tenho. Então tu não pode ver. Mandaram o velhinho embora. É que nem aquele caso que a pessoa não tem máscara, vai na farmácia para comprar máscara, mas não deixa entrar porque ele não tem máscara. Interessante, né? Lógica, né? Mas eu quero comprar uma. Como é que eu vou comprar uma se eu não consigo entrar, se eu não tenho? Eu tenho que comprar. E eu passei por isso. Eu estava lá em Estância Velha, saímos daqui e eu esqueci de levar minha máscara. Tive que ir numa farmácia comprar, né? Aí fiquei pensando, será que eles vão me deixar entrar para comprar uma máscara? Já pensou se eles não me deixam entrar? Mais louco para vender? Deixaram. Por isso que a marca da besta é um negócio assim que é muito interessante, tem muitas teorias, é bem interessante. Mas eu quero fazer um teste com vocês agora, eu preciso de 3 pessoas corajosas. O Cleiton é corajoso, já estava de pé, vem para cá. Daniel, tu também vem. E Flávio, vem tu. Vamos fazer um teste. Gilmar, vem tu também. 4 chega. Fica 2 desse lado e 2 desse lado. Pois é, eu acho que está equilibrado. A balança vai ficar boa, né? Vamos fazer de continha. Vocês não acreditam em Deus, tá? Eu vou perguntar para vocês e vocês vão dizer que não. E vocês sim, tá? Pergunto, vocês acreditam em Deus? Não. E vocês acreditam? Sim, acredito. Vamos fazer de conta agora. Tu não te vacinou. Tu não tem o tal do passaporte sanitário. Tu tem o passaporte sanitário? Não. E vocês têm, tá? Sim. Tá? É a marca da besta. Vocês estão excluídos do céu. E vocês vão para o céu. É simples, né? É uma lógica simples. Eles estão dizendo que uma coisa é a marca da besta que não tem nada a ver. Né? Já podem sentar. Já. Senão vai quebrar a balança aqui. Então não tem sentido isso. Deus, ele quer um culto racional. Ele quer que você pare para pensar. Deus quer que você analise. Se você entra para a igreja por causa da emoção, eu fui na igreja de 3 Passos, eu senti Deus lá. Que bom que tu sentiu bem. Mas e se nós falássemos tudo ao contrário das coisas que tem que ser na Bíblia? Você ainda continua sentindo Deus lá? Tu pode sentir Deus, mas não é isso, não é ali que está Deus, onde eu sinto Deus. Deus que é um culto racional. Podia convidar a Geni para cantar um hino aí, né? Assim, bem fervoroso, para todo mundo sair daqui, nossa, que louvor, realmente Deus está lá. E não guardar o sábado. Não guardar os 10 mandamentos. Né? Então não vá onde tenha festa. Lá no Deus não está lá. Deus está lá onde é estudado isso aqui, ó. A palavra de Deus. Eu tenho um livro que diz, assim diz o Senhor. E é isso que nós temos que ir atrás. Ó. Assim diz o Senhor. É desse jeito. Não é uma canção bonita, não é uma mensagem bonita,
Por exemplo, eu não sou formado em grego, hebraico, italiano, nem alemão eu sei ler e escrever. Sou um alemão do Paraguai, mal e mal sei falar. Mas eu sou formado em lógica. Eu sei que 2 mais 2 dá 4. E a Bíblia, ela requer isso. Ela não se contradiz em nenhum lugar. Tu pode ler a Bíblia como fazer 2 mais 2, ela vai te dar 4. Tu tem que estudar a Bíblia. Então, vocês já notaram que não é nenhum desses, ou vocês acham que isso é a marca da besta? Controle remoto da televisão é a marca da besta? Internet? O que mais? O código de barra? Também não? A vacina também não? Passaporte sanitário? Eu não estou dizendo aqui que vão lá e se vacinem. E também não estou dizendo vão lá e não se vacinem. Eu estou dizendo que não é a marca. Não é a marca. Agora, se eles disserem para mim, faz isso aí, senão... E para fazer isso, tu tem que abandonar Jesus. Aí já é outros 500. Estava até ouvindo o Rodrigo Silva falar o seguinte... Sabe que está cheio de decreto dominical. Desde Constantino para cá, isso está cheio de decreto dominical. E vai continuar tendo cada vez mais. Estão até reunidos agora no COP26, mas o problema não é o decreto dominical. Enquanto que eu puder guardar o sábado. O problema é quando eles disserem para ti, tu não pode guardar o sábado. Tu tem que trabalhar. Tu tem que negar que o sábado é o dia correto. Esse é o problema. Eu pergunto, quem de vocês trabalha no domingo aí? Tirando o Cleito, que lá tem que colher. Ó, alguns trabalham. Eu trabalho também, mas não assim, tanto assim, né? Como diz o outro. Mas agora vamos entender um pouco melhor. Vamos abrir Deuteronômio, capítulo 6, verso 8. Nós vimos que vai ter um sinal, né? Que não vai poder nem comprar e nem vender. Deuteronômio 6, verso 8. Ali diz, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Está falando de um sinal, né? Agora vamos pegar um outro texto, deixa eu ver que eu anotei aqui para não me perder, senão eu vou falar o texto errado. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Olha que interessante. E também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Né? É um sinal. Se Deus tem um sinal, o inimigo também tem um sinal. Se o sinal de Deus é o sábado, os 10 mandamentos, o sinal do inimigo é um dia também. Agora vamos lá. Bom, Êxodo capítulo 20, do verso 8 a 11, a gente sabe de cor, né? Fala do sábado. Mas vamos abrir Apocalipse, capítulo 14. Verso 6. O que a gente é para fazer? Nós pregar as 3 mensagens angélicas, né? Olha o que essa voz diz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo. Então vi outro anjo no céu para pregar o evangelho eterno.
Evangelho eterno é aquele que não muda, é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Se a gente for lá na criação, Deus santificou a segunda-feira, certo? Não? É o sábado que Deus santificou. Como o Simon perguntou, por que a gente guarda o sábado? Porque está nos mandamentos, né? Tá, mas os mandamentos, eles alegam, é para os judeus. Não, por causa da criação nós guardamos o sábado. Porque lá no Êxodo, capítulo 8, verso, não me lembro qual agora, do 8 ao 11, lá diz, lembra-te, no primeiro versículo, lembra-te do... Então, lembrar de uma coisa passada. E olha o verso 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lá em Gênesis, na criação, fala o quê? Da criação. Vamos ir lá no sábado, só para comparar esses dois textos. Êxodo capítulo 20. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, lembra-te. Lembrar é uma coisa que tu já aprendeu. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Verso 11. Agora vamos comparar com Apocalipse. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Vocês percebem que ele está fazendo uma ligação lá com Êxodo e com Gênesis? Apocalipse 14, verso 7 diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes nas águas. Aí eu pergunto, o que é a marca da besta? É o código de barra? É o controle remoto? É o passaporte sanitário? Deus quer que você estude a palavra de Deus. Tem um texto que diz na Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que saber as coisas. Eu fico triste quando vejo o adventista sabendo melhor a teoria pentecostal do que a própria da adventista. Eu conheço irmãos de igreja há anos na igreja. Tem uns que nasceram na igreja e sabem de cor a profecia pentecostal e não sabem a adventista. E Deus fica muito triste com isso. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente não pega os livros e lê. A gente é movido por videozinhos. O Cleito me manda um videozinho lá, tem um texto da Bíblia, esse é o meu conhecimento da Bíblia. O João me manda um outro videozinho lá, com um texto embaixo, que às vezes para cima não tem nada a ver com a Bíblia. Esse é o meu conhecimento da Bíblia. Gente, tem que pegar a Bíblia e ler ela. Ou pelo menos, quando receber um texto, vai lá na Bíblia e confere se realmente é isso. Deus não quer pessoas que vai de acordo, o vento vem para cá, eu vou para lá. O vento vem para cá, eu vou para cá. Deus quer um povo preparado. Nós somos o povo especial de Deus, separado por Deus, como o pastor mesmo diz, santo, separado. Mas não santo separado para fazer a mesma coisa que os outros fazem. Santo separado para fazer diferente. Esses dias eu participo de um grupo adventista no Face, volta e meia eu recebo mensagem, e às vezes eu tenho tempo e dou uma olhada,
E uma senhora disse bem assim, que bom, que alegria que a nossa igreja está ficando parecida que nem as igrejas evangélicas. Que bom que a nossa igreja está ficando parecida com a pentecostal. Isso me dá até um frio. E nós devíamos dizer que tristeza. Nós somos um povo diferente. Nós nunca vamos pregar a mesma coisa que as pessoas lá fora. Nós nunca vamos fazer show. Quer encher a igreja, coloca uma placa ali na frente, chope de graça. Vai encher. Nós temos uma mensagem de salvação, uma mensagem diferente. Ela não é popular, ela não vai ser popular. Nós não vamos fazer que nem os outros, sempre vai ser diferente. E vocês sabem por que Deus cutuca essa igreja? Porque as outras já se venderam. Sabe por que Deus está preocupado com a nossa igreja? Porque as outras já se venderam. Já estão corrompidas. E nada a gente conhece. Se eu perguntar para os irmãos nessa manhã, quantos têm o manual da igreja? Quantos vão levantar a mão? Tem pessoas, eu já vi pregando, até nesse púlpito aqui de Três Passos, pregando coisas 100% ao contrário da Bíblia e do Espírito de Profecia e do manual da igreja. E não acontece só aqui, em todos os lugares. Mas por quê? Porque são pessoas que não estudam, não conhecem. Toda vez quando eu pregar, vocês nunca vão dizer, vocês nunca vão ver eu dizer, eu acho que é isso. Se eu acho que é isso, eu nem prego sobre esse assunto. Eu só prego aquilo que eu tenho certeza, 100%. E minha fonte sempre foi e vai ser Bíblia, Manual da Igreja e Espírito de Profecia. Como o pastor Simon mesmo disse, me prova dentro desses três que eu estou errado, eu mudo. Mas enquanto pode vir, alguns podem até dizer, pode vir bispo, não sei, qualquer um, presidente da ONU, se não me provar dentro disso aqui, eu não concordo, eu não aceito. E Deus me obriga a falar isso para vocês também. Essa semana li um texto ainda que dizia bem assim, tanto o pastor como nós, leigos, temos a obrigação de pregar a verdade. Como o pastor Simon mesmo disse, não é só o pastor que tem que pregar a verdade. Nós também. E a verdade tem que começar dentro da igreja. Eles vivem falando em reavivamento, Espírito Santo. Mas como é que vai vir isso se a gente não muda nada na nossa vida? Se a gente continua fazendo tudo igual? Quando é que vai vir o Espírito Santo se a gente continua fazendo tudo igual? Não vai vir nunca. Antes do reavivamento vem a reforma. O que os discípulos fizeram para receber o Espírito Santo? Eles continuaram brigando? Eles continuavam ensinando as coisas erradas dentro da igreja? Não, eles se reuniram, começaram a orar juntos. E quando eles estavam preparados, aí veio o Espírito Santo. E não vai ser diferente nos dias atuais. Não adianta falar em reavivamento. Não adianta tu vir todo dia na igreja e fazer tudo igual. Não adianta. É igual. Não muda nada. Quanto tempo a gente perde em oração na igreja? A gente está mais preocupado em deixar os irmãos confortáveis dentro da igreja do que falar a verdade. E um dia Deus vai nos cobrar isso, vai te cobrar, João, por que tu não falou toda a verdade? A gente fica cheio de dedo para falar a verdade. A gente tem que falar a verdade com amor, mas temos que falar a verdade. Que Deus um dia vai nos cobrar isso. Por isso que eu digo, enquanto que eu tiver fôlego, eu vou sempre pregar a verdade.
Se vocês não querem ouvir a verdade, peçam para os anciãos não me convidarem para pregar. Aí eu não prego. Mas se você vier no meu cantinho lá e perguntar para mim, eu vou te dizer. Mas a verdade. Não passar a mão por cima do cabelo e tá tudo bem. Jesus te ama, mas tu não precisa mudar nada. Como nós comentamos hoje de manhã. Jesus te ama, Geni, tu não precisa mudar nada. Né, Jovelino? Tu não precisa mudar nada. A Cris não precisa mudar nada. A Karine não precisa mudar nada. Eu não preciso mudar nada. Deus quer que a gente mude para melhor. A gente vai ter altos e baixos. Às vezes a gente vai estar um pouco melhor, às vezes um pouco pior, né? Mas isso é um processo de santificação. Mas enquanto que a gente disser que na Bíblia diz branco, e a gente continuar dizendo verde, não vai ser assim que vai funcionar. Não é assim que funciona. Então eu vejo, sim, eu fico muito triste, eu vejo assim nos grupos, muitas vezes, falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Pessoas entram, dão opinião que não tem nada a ver, às vezes colocam um vídeo, não estou falando do grupo da igreja de Três Passos, tá? Estou falando de um grupo, de vários grupos. Coloca um videozinho espírita lá, que nem ontem o pastor Simon colocou aquele dos Doritos. Nossa, eles não deixam nem os mortos em paz mais. E é esse mundo que nós estamos vivendo ali fora. Por enquanto, nós estamos livres ainda para falar aqui. Como nós estávamos falando hoje de manhã, né? O cristão, ele vai remar sempre contra a correnteza. Sempre ao contrário. Quer ter uma vida fácil? Vai junto com a correnteza. Só que a correnteza vai lá no fundo, né? Quem conhece rio, né? E Deus quer que a gente vá para cima quando Jesus voltar. Olha só o capítulo 14, verso 12, o que diz? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A perseverança dos santos é fazer a vontade de Jesus, é a vontade de Deus, e não a vontade do mundo. Como temos tempo, que o relógio está ali, se ele funciona, eu sempre tento ficar no horário. Deus é um Deus organizado. Deus não é desorganizado. E nós, como filhos dele, também temos que ser organizados, pontuais. Marcou 8 horas, é 8 horas, não é 8h30. O culto é para terminar às 11h30, ele pode terminar às 11h30, depende do pregador. É só se organizar. Deus é um Deus organizado. E Deus quer filhos organizados também. Para finalizar, vamos cantar o hino, que eu acho muito bom. Que muita gente não concorda. Mas nós somos um pequeno povo. E vamos ser um pequeno povo até o final. Quando Jesus nós estivermos lá em cima, aí sim vamos ser um grande povo. Porque vai ter os salvos de todas as épocas. E, queridos irmãos, a Bíblia diz que quem vai se perder vai ser como a areia do mar. Quer dizer, a maioria. Não entre nessa onda que qualquer um entra. Esse dia fiquei apavorado de um pastor adventista falar que não aceita que outras 2 pessoas não estariam lá no novo Jardim do Éden. Só que os outros 2 pregam as coisas totalmente ao contrário das coisas de Deus, das coisas que nós conhecemos. Isso me apavora, isso me deixa triste e ao mesmo tempo feliz, porque eu sei que Jesus está voltando. Porque a Bíblia, o Espírito de Profecia diz que nos últimos dias, quem sabe muitos desses bancos vão estar outras pessoas. Mas eu quero o meu canto lá. Mas futuramente a gente nem vai se reunir mais em igrejas. Nós temos que se reunir em pequenos grupos,
eu tenho que ir lá na casa do Jovelino, ou na casa do Cleiton, ou eles na minha casa, porque as igrejas, como dizem, vão ser fechadas. A pandemia agora, a gente vê um grande, assim, um exemplo das coisas como vai ser futuramente. Estava olhando o Michelson Borges, ele pregando, fazendo uma mensagem lá para os Estados Unidos. Ele disse, há 3 anos atrás, se eu dissesse que isso tudo ia acontecer, vocês iam achar que eu sou louco, né? Já pensou um dia tu chegar na loja para tu trabalhar e eles dizer, não, tu não pode trabalhar? Isso já aconteceu no mundo? Vocês lembram na história disso ter acontecido? Não tem, não existiu. E eu vou dizer mais, se esse passaporte sanitário passar e obrigarem as pessoas todas a se vacinarem, o próximo passo é o domingo. Eles estão testando com nós, nós somos os cachorrinhos deles. Eles estão testando todo o povo, todo mundo. Até onde vai o poder deles? Até onde eles vão conseguir? E se isso passar, eu posso praticamente assinar embaixo. O próximo vai ser o decreto dominical. Porque daí eles vão ter tudo na mão. Tudo na mão. Vamos finalizar então cantando 500 unidos, fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Deus nos ama. Deus nos criou, nos salvou lá na cruz do Calvário, para que fôssemos luz para esse mundo. Como hoje de manhã o João falou, nós temos que ser luz. Eu quero contar mais uma coisa muito legal que aconteceu ontem. Uma senhora, um cliente meu, eu já dei muitos livrinhos para ela, muitos. Ela adora ler os nossos livrinhos. Teve até uma outra senhora lá de Buti, ela prega na rádio os nossos livrinhos. Mas essa é uma outra senhora. E peço que orem por ele, que o irmão dela, a esposa dele, está muito mal no hospital, está com câncer. E o marido dela também está muito mal de câncer também. E eu conversando com ela por telefone, e eu perguntei, tu quer fazer um estudo bíblico? Eu quero. Eu vou dar daqui para lá. E eu fiquei muito feliz, porque eu já queria oferecer esse estudo bíblico para ela já, acho que uns 10 anos. Mas como nós estávamos conversando hoje de manhã, às vezes a gente vai passando o tempo, tu vai trabalhando e às vezes tu deixa de fazer o que é mais importante. Então, nós temos que falar isso para as pessoas também, né? Vamos orar. Obrigado, nosso querido e bondoso Deus, pela vida que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos criou. O teu Filho veio aqui, morreu em nosso lugar, para que possamos fazer a tua vontade. O Senhor nos deu a luz, o Senhor nos deu a pequena luz, que é o Espírito de profecia. O Senhor nos deu uma igreja organizada, que tem manual. Temos tudo na nossa mão para fazer a tua vontade e seguir os teus caminhos e pregar o evangelho para que o Senhor logo volte. Estamos vivendo num mundo complicado, onde o cristão, a pessoa de bem, sempre está remando ao contrário. E cada vez temos que remar mais forte, mais forte, mais forte. E as coisas erradas entram na nossa casa, na nossa mente, nos nossos ouvidos, e gravam essas coisas erradas em nosso coração, que muitas vezes parece que se não formos iguais aos outros, não seremos felizes. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E pelos sinais que o Senhor nos mostrou na palavra de Deus, os sinais estão aí, muito próximos do Senhor voltar. Mas te pedimos que o Senhor nos ajude, a nos dê força, a passar por todos os desafios que estão na nossa frente, porque sabemos que pela tua palavra o mundo está uma confusão, e essa confusão vai aumentar cada vez mais, como o Senhor mesmo disse.
Já percebemos que o que ontem era certo, hoje é errado. O que era errado ontem, hoje é certo. O Senhor nos avisou na tua palavra, então ajuda-nos a colocar a nossa mente, o nosso coração, a nossa força na tua palavra, para aprender mais sobre a tua vontade para a nossa vida. Abençoe a cada um aqui presente, a cada família aqui representada. Abençoe também as famílias que estão em casa, as pessoas que estão assistindo da sua casa. E que o teu Santo Espírito venha a nós, mas ajuda-nos a mudar o que está errado, fazermos certo. Porque somos falhos, somos pecadores. Muitas vezes não queremos fazer a tua vontade, mas queremos fazer a nossa vontade. E precisamos da tua ajuda. Ajuda-nos a sermos firmes, a sermos fortes. Como a tua serva diz, o mundo precisa de homens honestos, homens íntegros, homens que fazem a tua vontade. E esse é o nosso pedido para nós, para que possamos ser exemplo para a nossa igreja, para a nossa família e também para os nossos vizinhos, os nossos amigos e colegas de trabalho. Que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente, algo que essas pessoas queiram ficar próximas de nós e que a gente possa pregar a mensagem para elas também. E abençoe o resto do sábado também, nos leve em segurança para nossas casas, abençoe o nosso alimento e nos dá um bom restante de sábado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.